Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Minas Gerais, para acompanhar como é que estão as atividades de colheita dessa safra de soja 21-22. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Fábio Salles Meireles Filho, ele que é presidente da ProSoja de Minas, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Fábio. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Guilherme, é uma satisfação poder estar novamente aqui com vocês e nos honra muito aí fazer parte da sua programação. Fábio, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas foi lá em janeiro e você destacava que as lavouras estavam se desenvolvendo bem, apesar de um período bastante chuvoso aí no estado. Como é que foi essa reta final de desenvolvimento e agora os trabalhos de colheita? Os resultados estão sendo positivos até esse momento? Olha, Guilherme, nós tivemos todo um sistema diferente esse ano, com excesso de chuvas em algumas regiões e algumas também teve aí um processo de atraso. A lavoura, de uma forma geral, ela se desenvolveu bem, mas o período de tempo nublado afetou a produtividade. Em todas as regiões, você pode ter aí algumas pequenas exceções, nós tivemos aí uma redução de produtividade. Então, as lavouras ficaram muito bonitas, mas a insolação produziu aí uma condição de grão de menor quantidade. Então, nós estamos torcendo que até o final dessa colheita a gente possa repetir os mesmos números do ano passado. Nós tivemos um incremento de área aí que a gente acredita que foi na ordem de 5% a 8%, mas normalmente as áreas de primeiro ano de plantio têm uma produtividade, uma produção menor. E aí, Fábio, só para a gente ter essa ideia do que está sendo esperado, quais que são essas expectativas de produção e de produtividade para essa safra? Nós acreditamos repetir o mesmo número do ano passado. Aí nós estamos pensando que a produtividade pode se manter aí na faixa entre 59 até uns 61, 62 sacas por hectare. Não acreditamos que isso possa ser muito diferente por causa dos problemas climáticos, entendeu? E isso aí vem manter uma certa estabilidade. Agora, o produtor trabalhou muito duro para que isso ocorresse. Investiu muito em tecnologia, nos insumos, e tivemos aí o problema daquela entrega demorada e de alguns produtos que, como o paraquat, que foi Bom, nós perdemos a conexão com o Fábio Salles Meireles Filho, ele é presidente da ProSoja de Minas Gerais. A gente vai tentar refazer essa ligação. Eu acho que a gente já tem o Fábio aqui de volta. Fábio, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você estava com... Para mim não caiu, não. A gente teve uma pequena interrupção, Fábio. Você estava comentando sobre a questão do paraquat aí no estado. Como foram eliminados uma série de produtos de controle de ervas daninhas, o custo da nossa produção aumentou muito. E nós tivemos dificuldade de controlar uma série de ervas. E isso aí veio aumentar o nosso custo, e além de aumentar o custo, aumenta também o preço dos alimentos. Isso aí é o problema que a gente vem avisando há muito tempo. No caso do paraquat, é um exemplo clássico disso. Os Estados Unidos renovou por mais 15 anos a utilização dele, a Austrália e outros países afora, e o Brasil vem coibir essa situação, você entendeu? Encarecendo o alimento final para o consumidor. E num momento de crise, a guerra não é nossa, mas envolve todo um sistema de países que produzem os seus insumos, afeta o Brasil tremendamente e vai afetar o país na ordem geral, causando inflação e aumentando o custo de produção de nós produtores, e o consumidor final é que paga a conta mais caro. E, Fábio, olhando para o mercado, como é que o produtor mineiro conseguiu avançar com a sua negociação da soja? Os preços foram bons e tiveram oportunidades boas para avançar com essas vendas? Olha, a questão do preço é uma coisa assim extraordinária para ser analisada. Você viu aí que nós tivemos a redução do dólar e nós tivemos aí um incremento de preço em insumos,
em fertilizantes, em óleo diesel. O dólar volta, mas dentro do Brasil parece que as coisas recuam de uma forma mais difícil, você entendeu? Então, nós temos um aumento de custo de produção bastante elevado, que é uma coisa que a gente tem que ponderar muito isso aí, e as negociações estão caminhando de uma forma normal, vamos dizer assim. Os preços hoje não estão bons, mas nós temos que lembrar que grande parte dessa safra já foi travada lá atrás a valores diferentes. Pelo menos 30%, 40% da safra é travada em produtos, que você faz troca. Os recursos não foram suficientes, de uma forma geral, os recursos disponíveis para comercialização. E na última reunião que tivemos com a ministra, há um esforço tremendo do governo federal, principalmente por parte do presidente Bolsonaro, para que esses recursos de se manter as taxas para 22, 23 possa ser alcançado de forma melhor, porque o mundo está em crise, nós estamos nós estamos numa pandemia de Covid, nós estamos entrando num processo de guerra, nós temos o problema do vulcão de Tonga, que nós não sabemos o reflexo dele até hoje, nós já estamos entrando num processo de clima frio, fora de época, vamos dizer assim, você entendeu? Então, todas essas interferências vem mexer, no final de tudo, com o bolso do consumidor, com a inflação e com o processo de exportação. E, por consequência, os preços vão ser alterados. E aí, Fábio, olhando para a sequência das atividades, como é que foi o plantio da safrinha de milho e como é que está o desenvolvimento inicial das lavouras do milho aí em Minas Gerais? Olha, o desenvolvimento das lavouras, tirando alguns lugares que nós tivemos aí aquele primeiro veranico, o desenvolvimento das lavouras está muito bom. Então, vamos dizer assim, dentro de um padrão muito agradável de se olhar uma lavoura de milho hoje. Agora, a previsão para frente é que tem sempre sido uma complexidade. Nós temos aí já uma série de estudos, estamos acompanhando muito o professor Molion, que vem acertando assim, firmemente todas as questões climáticas, e está se mostrando aí um clima frio e seco. Isso realmente é um problema bastante grave para a safrinha, entendeu? Para a nossa segunda safra. Agora, as lavouras estão muito boas hoje, estão desenvolvendo bem, porque a gente ainda tem, vamos dizer assim, as temperaturas adequadas, a chuva ainda está adequada dentro desse procedimento. O problema é da agora para frente, vamos pedir a Deus aí que nos olhe aí com mais carinho na questão da safra, para que a gente possa, pelo menos, produzir a mesma coisa do ano passado, ou talvez até um pouco mais, se essas chuvas permanecerem pelo menos mais 30 dias. E, Fábio, para a gente encerrar olhando um pouquinho mais para frente nesse planejamento do produtor, como é que está nesse momento as questões para a safra 22-23, a busca por insumos, a preparação? É o momento de fazer compras? É melhor esperar? Como é que o senhor está analisando esse momento de preparação para a sequência das atividades? Esse momento é algo assim extremamente importante para o produtor tomar as suas decisões, porque nós sabemos da dificuldade dos insumos, muitas vezes causado por uma especulação pelas empresas, porque a gente está vendo os embarques acontecerem regularmente, pode ter aí um certo atraso por causa principalmente do que vem da Rússia, daquela região toda de conflitos, entendeu? Mas os navios estão saindo com mais lentidão, mas estão chegando aqui. Agora, existe uma especulação, porque se o dólar cai, não justifica o preço do adubo sair. As empresas todas de insumos trabalham com 2, 3 anos de programação futura. Quer dizer que eles sabem o que já está aí comprado e que deve ser entregue. Podemos ter alguma dificuldade? Podemos. Agora, o produtor tem que estar atento, porque os contratos mudaram, estão muito mais leoninos, então eles têm que abrir o olho nesses contratos, não firmar. Se for possível, aonde achar que tem alguns problemas graves, entrar em contrato com a ProSoja e trazer para nós o problema, para que a gente possa discutir de forma técnica ou juridicamente, você entendeu? Nós precisamos, de uma forma, preparar melhor o que nós temos para frente.
precisamos olhar a questão climática, que ela está alterando constantemente. O produtor tem que se programar muito justamente para a safra 22-23, porque os preços que estão sendo negociados da soja para troca de produtos já está na faixa de R$ 163, R$ 165. Então, nós já temos um recuo de preço pré-aprovado, vamos dizer assim, para negociação entre as empresas, bem menor do que se fala hoje. Então, isso é uma dificuldade, porque nós não sabemos ainda o volume total de produção de soja brasileira, da Argentina e, de uma forma geral, de todos os outros países, e o que vai realmente faltar de produto, ou se não for faltar, quanto que esses estoques reguladores do mundo vão estar equilibrados, porque o preço também é formado por essa situação. Agora, nós temos problemas com a parte de diesel, de combustível. Isso envolve globalmente um sistema todo dentro da cadeia produtiva nossa. Você vê o nosso transporte hoje, por causa da alteração do diesel, que não estava na conta, subiu entre R$ 20 e R$ 30 por tonelada. Quando você vai fazer o fechamento hoje, se você for ver, nós temos uma alteração de 8 a 10 sacas com relação ao ano passado. Não justifica isso. Então, nós estamos tendo uma exploração. No momento que o país precisava se unir, o mundo precisava se unir dentro do sistema produtivo para que nós pudéssemos ter alimento em maior quantidade, num preço melhor, principalmente para as populações. O Brasil ainda tem aí um número de desempregados extremamente alto, que é uma herança muito dura que esse governo recebeu. Então, você vê, é um problema de nós precisarmos nos unir, e nós estamos vendo aí uma especulação de preços de forma geral, não só de insumos, é máquina, equipamento, se você olhar, está de forma geral tudo isso aí. E isso causa um dano muito grande para o produtor e para o país, porque quem paga a conta somos nós, produtores rurais, e na ponta final é o nosso consumidor, que cada dia está vendo o alimento mais caro por uma inflação causada, vamos dizer assim, de uma forma geral, sem essa grande necessidade. Nós poderíamos estar com números melhores na ponta e para o produtor. Fábio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário para os produtores aí de Minas Gerais. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. A preocupação é sempre alertar o produtor para que entre sempre em contato com os seus representantes, com as suas entidades, com as suas cooperativas, no sentido dos contratos futuros que vão ser formalizados, as vendas futuras que possam ser fechadas hoje ainda. O produtor tem que estar muito atento nisso, porque nas questões climáticas pode afetar o sistema de produção dele, e o contrato foi feito para ser cumprido, não adianta depois querer chorar o leite derramado, porque é um negócio muito complexo, tá certo? Então, esse é o alerta, e que fique muito atento, que se prepare melhor para essa safra 22-23, porque nós temos aí também a questão climática, que já se mostra não muito favorável para o próximo ano. Então, a gente tem que redobrar essas atenções. E colocamos aí à disposição de vocês e de todos os produtores de Minas e do Brasil. Fábio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente acompanhar o desenvolvimento dessa safra de milho e também essa preparação para a próxima safra 22-23. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até mais. O Fábio Salles Meireles Filho, ele que é presidente da ProSoja de Minas Gerais, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da safra de soja 21-22, também como é que está o desenvolvimento da segunda safra de milho nesse momento, e até mesmo a preparação para o próximo ciclo, a temporada 22-23, que vai vir aí pela frente no final do ano. Fábio destacando os trabalhos de colheita já passando dos 80% em Minas Gerais, com produtividades um pouco abaixo das registradas no ano passado, em função de um período bastante chuvoso, com pouca luminosidade, que tirou um pouquinho da qualidade do peso desses grãos, mas as expectativas ainda são de fechar essa safra 21-22 com produtividades entre 59 e 62 sacas por hectare, o que é um patamar semelhante ao registrado na safra anterior, a safra 2021. Fábio também destacando que o produtor mineiro aproveitou boas oportunidades de comercialização da soja ao longo do ciclo. Nesse momento, os preços estão um pouquinho menores do que já foram praticados,
mas já tem muita coisa negociada, muita coisa vendida com patamares positivos. Olhando para a segunda safra de milho, as condições de clima até esse momento são positivas, as lavouras estão bonitas, estão se desenvolvendo bem lá no estado mineiro, mas o que preocupa o presidente da ProSoja de Minas são as previsões de clima daqui para frente. Ele destacando um cenário com pouca chuva e temperaturas frias, o que pode prejudicar o desenvolvimento final dessa safrinha de milho. O produtor precisa ficar bastante atento a todas esse desenrolar de clima, essas condições de clima no dia a dia para a sua lavoura. Por fim, o Fábio também destacando as dificuldades do produtor nesse momento em se preparar e se planejar para a próxima temporada, a safra 22-23, que vai ser plantada no final do ano lá em Minas. Custos de insumos muito elevados, preços de soja não correspondendo a essa elevação dos insumos, então momento de bastante cautela para o produtor fazer pesquisas de preço, de repente até se encontrar alguma divergência em contratos, buscar o auxílio da ProSoja lá de Minas Gerais ou do seu estado para tentar algum tipo de auxílio, algum tipo de apoio até jurídico ou contábil ou técnico para fazer essas análises bem feitas, fazer um bom planejamento para poder ter rentabilidade lá na frente, numa safra que vai ter um custo de produção bastante elevado aqui no país. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.